do Senhor Jesus se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 3. O tema de hoje é: mesmo quando o homem é infiel, Deus permanece fiel e está sempre pronto para perdoar. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus, como eu disse, se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 3. O versículo 1 diz: dizem, se o homem despedir sua mulher, e se ela for dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? No versículo 14 diz: convertai-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei para Sião, e dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, essa passagem trata-se de uma mensagem em que o profeta Jeremias, ele levou, uma mensagem de Deus em que o profeta Jeremias, ele levou para o povo de Israel e de Judá. Então ele traz a mensagem do Senhor Jesus para esses povos através de uma parábola. O que é uma parábola? Através de uma história. Não é uma história real, é uma história fictícia. Que ele traz para que as pessoas iam compreender melhor o que Deus quer falar com eles. Então por isso que ele usa essa parábola, para que eles iam compreender o que Deus está querendo falar com eles. E o que conta essa parábola, meus irmãos? Como nós podemos ver aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo, conta uma parábola de que um homem, quando um homem que é casado com uma mulher, e essa mulher é infiel ao homem, e ele decide se divorciar dessa mulher, e essa mulher mesmo, o homem se divorciando dela, ela não se arrepende dos erros dela, e ela continua no erro, ela vai se envolver com outros homens. E aí Deus ele nos traz uma pergunta: será que esse homem ele seria capaz de ela perdoar sua esposa e voltar com essa esposa? Então, meus irmãos, através dessa parábola, Deus ele nos mostra a diferença do agir e do pensamento de Deus. Como Deus pensa e como Deus age diferente do homem. Porque nós sabemos, meus irmãos, que na natureza humana, pelo agir, pelo pensar do homem, nenhum homem vai querer voltar com essa mulher. Se não for Deus a agir, a trabalhar na vida daquele homem, fazer com que ele perdoe essa esposa, pela sua própria natureza, ele não vai querer perdoá-la, não vai querer voltar com ela de jeito nenhum. Então Deus aqui nos mostra o primeiro ponto, que Deus ele pensa e ele age diferente do homem, porque Deus está sempre pronto a nos perdoar, independente do pecado que o homem cometa. Deus ele está sempre pronto para nos perdoar. Então ele já começa com esse ponto. Deus ele pensa e ele age diferente do homem, meus irmãos. Porque na palavra do Senhor Jesus, em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É a palavra do Senhor Jesus que diz, meus irmãos. Então, independente quando nós erramos, mas Deus ele está sempre pronto, meus irmãos. Quando nós nos arrependemos de coração, Deus está sempre pronto a nos perdoar, meus irmãos. E não é apenas perdoar que o Senhor Jesus ele quer. Ele não quer apenas perdoar. O agir de Deus ele vai muito além do perdoar. Meus irmãos, não é, me arrependi, perdão, e o Senhor, tá bom, tá perdoado, pronto. Não. Nós podemos ver na Bíblia, meus irmãos, quando Jesus, ele se encontra com aquela mulher, que ela foi adúltera, que estava ali cheia de pessoas para jogar pedras naquela mulher, e Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, meus irmãos. Depois que todos largam sua pedra, porque todos têm pecado, ele chega para aquela mulher e ele faz o quê? Vá e não peques. Mas, ou seja, o Senhor Jesus não quer apenas perdoar. Ele quer trabalhar na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa venha a ser uma nova criatura, meus irmãos. O agir de Deus, ele é diferente, meus irmãos. Então, meus irmãos, primeira coisa que nós vemos aqui, que Deus, além de ele nos perdoar, ele quer nos auxiliar, que a gente venha aprender a andar nos caminhos do Senhor, para que a gente não venha cometer os mesmos pecados, meus irmãos. Então, para isso, o Senhor, ele coloca, meus irmãos, pastores não, líderes espirituais nas nossas vidas. Quais são esses líderes
líderes espirituais das nossas vidas, meus irmãos. Para os evangélicos tem os pastores, para os católicos tem os padres, ou seja, Deus, Ele coloca líderes espirituais. Para que esses líderes espirituais? Para que esses líderes espirituais, eles venham nos ajudar a nos guiar aos caminhos do Senhor Jesus, porque nós precisamos ter uma orientação, uma direção. E agora, como é que eu faço para andar nos caminhos de Jesus? Para ter uma vida de maior intimidade com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele coloca os líderes, que são os sacerdotes, com essa função para guiar. Como nós podemos ver aqui na palavra do Senhor Jesus, em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15, diz: E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Aí, meus irmãos, está bem clara a palavra do Senhor. Ele perdoa e Ele quer que nós estejamos sobre uma liderança espiritual. Essa liderança espiritual que vai nos ajudar, vai nos guiar nos caminhos do Senhor Jesus. Meus irmãos, só são os sacerdotes, os pastores, os padres que vão nos guiar? Não, meus irmãos, nós como irmãos em Cristo podemos ajudar um ao outro, como nós estamos fazendo hoje, pregando a palavra de Deus, porque aquilo que nós aprendemos, que nós conhecemos de conhecimento com Jesus, nós podemos e devemos compartilhar com nossos irmãos, né, meus irmãos? Então, nós também, como irmãos, nós temos esse dever de estar auxiliando o irmão. Mas Deus, como eu expliquei, Ele colocou os sacerdotes com essa função, meus irmãos, de estar guiando, de estar ali auxiliando. Como é que você vai ter uma vida de maior intimidade com Deus? Como é que você vai andar nos caminhos de Jesus, né, meus irmãos? Então, essa é a função, meus irmãos, que o Senhor Jesus quer, para que a gente não venha pecar mais, mas venha saber. Por isso, meus irmãos, a importância de nós congregarmos, como diz a palavra do Senhor, congregai-vos. O Senhor Jesus quer que nós venhamos congregar, porque dá para buscar Jesus em casa, dá. E nós devemos buscar Jesus em casa, sim. É nossa obrigação. Não é só buscar Jesus na igreja, é nossa obrigação também de buscarmos em casa, em qualquer lugar que a gente for. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deixa essa orientação. Congregai-vos, porque lá, meus irmãos, você congregando em uma igreja sobre uma liderança espiritual, essa liderança vai estar lhe guiando na sua vida espiritual. Como você faz para estar nos caminhos do Senhor Jesus, para que você não venha voltar à vida de pecado. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Essa orientação que o Senhor Jesus, Ele nos dá. Meus irmãos, e além de nos guiar nos caminhos dele, como eu disse, o que o Senhor Jesus quer? Ele quer nos abençoar, meus irmãos. Então, o perdão de Deus, ele vai muito além. Ele quer também nos abençoar. E para isso, meus irmãos, nós devemos estar na posição de filhos. Meus irmãos, como nós podemos ver aqui na palavra do Senhor Jesus. Nós vamos em Jeremias capítulo 13, aqui no versículo 19. Mas eu dizia: como eu te porei entre os filhos, te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Isso é Deus perguntando. Mas eu disse: tu me chamarás meu Pai, e de mim não te desviarás. Ou seja, o Senhor Jesus quer abençoar, quer dar a terra desejável. Mas para isso, tu me chamarás meu Pai, e de mim não te desviarás. Para que o Senhor Jesus venha nos abençoar, Ele quer que a gente se coloque na posição de filhos. E o que é que o filho faz, meus irmãos? O filho, ele honra a seu pai, ele reconhece ao seu pai, ele reconhece a autoridade do seu pai, ele é submisso ao seu pai, obediente ao seu pai. Então é isso que o Senhor Jesus quer, para que ele venha nos abençoar, que a gente venha se colocar na posição de filhos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. É isso a palavra do Senhor, nós podemos ver, meus irmãos. Não, na parábola do filho pródigo, ali quando o filho pródigo, meus irmãos, ele pede a sua parte da herança ao pai e ele vai para o mundo, ali para desfrutar da sua herança. Então, quando ele gasta toda a sua herança, o que acontece, meus irmãos? Ele passa por momentos difíceis e o filho pródigo, ele chega a comer a comida dos porcos. E aí ele lembra-se do seu pai. E aí ele volta para o pai. E o pai, como é que ele recebe o filho, meus irmãos? Ele recebe de braços abertos. Ele manda colocar vestes novas no filho. Ele manda colocar um anel no dedo do filho. Nós podemos ver isso, meus irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 15,
versículo 22, onde diz: mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. É o que eu disse, o Senhor Jesus não quer só perdoar, Ele quer te honrar. Quando você se coloca na posição de filho, o Senhor Jesus quer te honrar. O anel no dedo significa a honra que o Senhor Jesus quer nos dar. O perdão de Deus vai muito além, porque quando você se arrepende, Deus apaga todos os seus pecados. Ele diz: nova criatura é essa, as coisas velhas já passaram. O Senhor Jesus esquece do que a gente fez, do que a gente errou, e Ele escreve uma nova história em nossas vidas, nos honrando, meus irmãos. Ele quer nos honrar, como nós vemos aqui na palavra do Senhor Jesus. Mas para isso, meus irmãos, é preciso que a gente venha ter um verdadeiro arrependimento. Não um arrependimento da boca para fora, mas um arrependimento de corpo e alma, de coração, meus irmãos. Porque como nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, Judá, porque aqui a palavra foi direcionada para Israel e Judá. Judá, ele até disse que se arrependeu. Mas Deus, meus irmãos, não é que nem um homem, não. A gente pode até enganar o homem, mas a Deus a gente não engana, porque Deus, Ele nos sonda. E Ele sabe se você está falando de coração ou se é de boca para fora. Nós podemos ver isso aqui no capítulo 3 de Jeremias, versículo 10, em que diz: e contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Ou seja, falsamente, Judá estava querendo enganar o Senhor. Quem que engana o Senhor? O Senhor Jesus conhece, Ele sonda nossos pensamentos, Ele sonda nossos corações. E é o que o Senhor Jesus quer. Ele quer um verdadeiro arrependimento, meus irmãos, que a gente venha realmente se arrepender, venha confessar os nossos pecados. É isso que o Senhor Jesus espera de nós, porque Deus, Ele é um Deus benigno, é misericordioso. Como eu disse, o Senhor Jesus, Ele está sempre pronto para nos perdoar, independente do erro que possamos fazer. O maior pecado que a gente possa fazer, mas Deus, Ele está sempre pronto, porque Deus é um Deus de misericórdia. E Deus nunca quer condenar. O Senhor Jesus quer sempre salvar. Agora, meus irmãos, Ele quer o quê? Que a gente venha se arrepender de coração, que a gente venha confessar os nossos pecados, como já foi dito hoje à noite. O Senhor Jesus quer verdadeiro arrependimento e que a gente venha confessar os nossos pecados. Se a gente fez algo para o nosso irmão, que a gente venha confessar, pedir perdão também ao irmão e pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, porque Ele quer a nossa salvação. Ele quer nos tratar, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele entregou o seu único filho, o filho unigênito, para morrer ali na cruz, por mim e por vocês, para que hoje a gente tivesse essa oportunidade. Meus irmãos, eu estou falando que algumas coisas já foram faladas, né? Aqui, quando eu estava ouvindo a minha, eu disse: meu Deus, eu vou falar tudo que eu tenho para falar. Glória a Deus. Mas é Deus confirmando, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, Ele entregou o seu filho unigênito para morrer por mim e por vocês, para que hoje a gente tenha essa oportunidade de a gente se arrepender, de confessar os nossos pecados e recebermos o perdão de Deus. Porque, meus irmãos, como já foi dito nesta noite, nós antes estávamos sobre a lei de Moisés. E sobre a lei de Moisés, meus irmãos, quando nós errávamos apenas em uma lei sequer, quando a gente errava em uma lei, a gente já estava condenado. Então o Senhor Jesus, pela sua muitas misericórdias, Ele entregou seu único filho para morrer ali naquela cruz, por mim e por vocês. Porque agora, meus irmãos, pela graça, nós temos essa oportunidade de nos arrepender. E o Senhor Jesus, Ele vai o quê? Vai nos restaurar. O Senhor Jesus quer restauração através do nosso arrependimento. Ele quer nos restaurar, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra para que a gente venha meditar e a gente venha aplicar no nosso dia a dia. Porque, meus irmãos, nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos falhos e nós estamos todo dia sujeitos aos pecados, meus irmãos. Como Paulo, ele deixou ali escrito: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço.
porque nossa carne está inclinada ao pecado. Quando menos a gente espera, a gente já falou mal do irmão. Quando menos a gente espera, a gente já fez fofoca, a gente já mentiu. Enfim, a gente, meus irmãos, somos carne, somos falhos. E a gente está sujeito a qualquer momento a gente está pecando. E o Senhor Jesus hoje, Ele nos ensina, meus irmãos, que a gente vai fazer o quê? A gente cada dia vem a meditar nos nossos caminhos, o que a gente está fazendo, né, meus irmãos? Se arrepender e pedir perdão. Todos os dias nós devemos pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele vai vir. Então, meus irmãos, que a cada dia a gente venha, meus irmãos, pedir perdão ao Senhor Jesus por todos os nossos pecados, confessarmos: Senhor, eu pequei nisso, eu pequei naquilo, me perdoa, Senhor Jesus, me lava, Senhor, com teu sangue, me restaura, Senhor Jesus, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, tira um novo coração, glória a Deus, Senhor Jesus, para que assim o Senhor cada dia, glória a Deus, eu desejo nos transformar, porque é difícil, meus irmãos. E glória a quando nós Deus, vivemos aqui na carne, nós estamos predestinados ao pecado. Mas clame ao Senhor Jesus Cristo. glória a E Deus, Ele é que nos lava, Ele é que nos redime, Ele que tem o poder de nos transformar. Nem a gente mesmo consegue se transformar, mas nós podemos ter a atitude de dizer: Senhor, não quero mais errar, me conserte, Senhor Jesus. glória a Senhor Jesus, Deus, me lava, meu Deus, com teu sangue, meu Deus, me transforma, glória a Senhor Deus, Jesus, me purifica, Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele ouve e Ele trabalha no nosso ser. É o Senhor Jesus, glória a que Deus, transforma. Eu conheço Deus que é um Deus que transforma. Ele tira o homem do pó e transforma, meus irmãos. É o Senhor Jesus, é aquele que transforma, meu Pai. glória a Um Deus, homem bêbado, uma prostituta, Ele coloca ali, meus irmãos, para o terreno, para o serviço do Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder do nosso Deus. É um Deus transformador, meus irmãos. Então, meus irmãos, quanto mais as nossas vidas, o Senhor Jesus tem todo o poder para transformar nossas vidas, o nosso ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de andar, o nosso modo de vestir, a manaiaceira. glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, Tem todo o poder, meus irmãos. glória a Deus, A gente não consegue, mas se a gente decidir que cai, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele te ajuda, Ele te transforma. Ele tem o poder de mudar a mente, meus irmãos. Ele tem o poder de mudar o teu caminhar, meus irmãos. Ele que tem o poder de mudar todo o teu ser. Então, clame a Jesus. glória a Deus, Ele quer, meus irmãos, o coração verdadeiro. Oh, meus irmãos, Davi, o Senhor Jesus disse que foi um homem segundo o teu coração. Não porque Davi não pecou, porque Davi pecou. Nós sabemos a vida de Davi. Davi adulterou, meus irmãos. Davi mandou matar o homem. Mas Deus disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Porque Davi era um homem sincero. Davi, ele confessava os seus pecados ao Senhor. Ele se arrependia e confessava. O Senhor Jesus quer sinceridade, meus irmãos. glória a Deus, É isso que o Senhor Jesus quer de nós. A sinceridade. Abre o seu coração para Jesus. Assim como você fala com seu irmão, assim como você fala com sua irmã, com sua mãe, com seu pai, você pode falar com teu Pai Celestial. Deus, me ajuda, me conserta nisso, me conserta naquilo, me transforma, me redime, porque Ele tem todo o poder, meus irmãos. Ele tem todo o poder. Mas o Senhor Jesus quer, meus irmãos, que nós venhamos ser instruídos na palavra dele, meus irmãos, como eu disse. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se a gente não conhecer a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor, como é que a gente vai saber se a gente está ou não agradando ao Senhor? Se a gente está ou não seguindo a vontade do Senhor? Então é isso que o Senhor Jesus quer, que a gente venha cada dia mais se dedicar a conhecer o Senhor. glória a Jesus. Deus, Mais uma vez eu digo a importância do que Deus diz para nós: congregai-vos, que a gente venha procurar uma igreja e congregar, e estar sob a autoridade espiritual que venha nos guiar sobre os passos de Jesus. É isso, porque essa autoridade espiritual, meus irmãos, também vai nos guiar, vai nos ensinar a palavra do Senhor Jesus Cristo, vai nos aconselhar. Se você está passando por uma prova, ela vai te ensinar jejum, oração da madrugada, meus irmãos. Foi assim que eu e meu esposo podemos ter glória a Deus, meus irmãos, através de uma liderança espiritual. glória a Nós não Deus, conhecíamos nada e nós estávamos passando por uma prova. Foi uma liderança espiritual que nos ensinou a jejuar, a orar nas madrugadas, a buscar o Senhor Jesus, a conhecer mais da palavra do Senhor. glória a Porque, Deus,
conhecimento da palavra do Senhor Jesus, para que a gente venha cada dia agradar ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. E até aqui agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.